tá? O Marcílio vai fazer esse treinamento hoje para vocês, e tem o apoio do CETIC também aqui, tá? Então, após a apresentação do Marcílio, fiquem à vontade para levantar a mãozinha aí, fazer questionamentos, podem fazer no chat também, tá bom? Então, ótimo treinamento para todos e todas. Marcílio, fiquem à vontade. Outra coisa, eu queria pedir a permissão de vocês para fazer a gravação, né? Porque algumas pessoas não vão poder estar presente hoje no nosso treinamento. Então, se vocês concordarem, a gente vai fazer a gravação, tá? Boa tarde a todo mundo de novo. Eu me chamo Marcílio, eu trabalho aqui na Progep. Fiquei responsável por apresentar o sistema Polari, né, que nós vamos usar no plano piloto do nosso PGD. Eu espero que o áudio esteja bom aqui. Dois avisos rápidos. Esse treinamento está sendo gravado e nós já disponibilizamos o link aí para a questão da frequência. Então, o pessoal não esquecer. Bom, a gente vai focar mais no sistema, mas eu queria começar só com alguns conceitos de fluxo básico que a gente tem que saber antes de começar no sistema, né? Como eu disse já, o nome do sistema é o Polari, né? É um sistema disponibilizado pela UFRN e lá eles usam esse fluxo de trabalho, né? Fluxo do sistema. Então, lá tem a figura do servidor, tem a chefia da unidade e os dirigentes da unidade. Eu até coloquei aqui em vermelho para a gente fazer uma analogia aqui de que cada unidade representa aqui dentro da Unifespa, né? Então, seria um servidor da ARDIR, que seria um chefe da DAP e o nosso pró-reitor, pró-reitora, por exemplo. Lá, né, eles trabalham muito com a questão de plano institucional e plano estratégico. Mas isso, no momento, nós não vamos trabalhar ainda. Isso aqui é só o fluxo do sistema que é disponibilizado pela UFRN. Para nós, o que interessa mesmo começa aqui, no plano gerencial. Quem vai cadastrar esse sistema gerenciais, claro, vai ser todas as unidades, né? Mas principalmente os chefes de divisão, né? Que ele vai ficar responsável por cadastrar esse plano gerencial. Vai ficar responsável por cadastrar o plano gerencial. Uma vez que ele cadastrou esse plano gerencial, ele vai subir para a unidade superior, né? E vai ser homologado aqui por exemplo, o chefe da DAP aqui cadastrou o plano gerencial e vai ter que ser homologado pelo chefe da Progep. Uma vez que esse plano gerencial foi homologado, ele vai para o servidor lá dentro da DIRC, por exemplo, lá uma subunidade que está abaixo da DAP, por exemplo, da chefia da unidade, para ela cadastrar o plano individual. E uma vez que ele cadastrou esse plano individual, é que a gente vai cadastrar as entregas. Lembrando aqui que cada uma dessas fases aqui, tanto de cadastrar o plano gerencial, quanto de cadastrar o individual, todos eles têm que ser homologados pela chefia superior. Boa tarde para quem estiver chegando agora aí. Mas já tinha começado, pessoal? Já estamos apresentando. É porque está marcado aqui 2h15. São 14h14. Eu entrei agora também, eu vi marcado 2h15. Se você quiser, vamos arrumar a câmera para você. Você produziu o tom daí. Eu pedi pro pessoal desligar o áudio aí, que pode recomeçar aqui, que a gente está bem no fluxo. Agradeço. Pois é, como a gente estava falando aqui, é o fluxo que a gente vai seguir do sistema. E para quem chegou agora, eu só estava falando que a gente tem alguns conceitos básicos, né, antes de entrar no sistema propriamente dito, que é o plano gerencial, que precisa ser cadastrado pelo chefe de unidade, chefe de divisão. E uma vez que ele cadastra esse plano de unidade, ele tem que ir para a homologação do chefe superior dele,
Eu coloquei como exemplo aqui a DAP. Se o chefe da DAP cadastra o plano gerencial, ele tem que subir para a Progep para ser homologado. E depois que o chefe da Progep homologa esse plano, é que ele vai poder, os servidores vão poder cadastrar os planos individuais deles. E depois desse cadastro do plano individual, que vai ser permitido cadastrar as entregas. Né? Só para lembrar aqui, tanto o plano gerencial quanto o plano individual, eles precisam ser homologados pelo chefe superior. Então, eu cadastrei o plano gerencial aqui, o meu chefe vai ter que homologar. Eu cadastrei meu plano individual, o meu chefe também vai ter que, meu chefe superior vai ter que homologar também. Então, só para a gente não esquecer disso, que é basicamente cadastrar o plano gerencial e cadastrar os planos individuais. Eu coloquei aqui no outro slide o que a gente tem que lembrar lá. O fluxo é de cadastrar o plano gerencial, cadastrar o individual e as entregas. Lembrando que cada um deles tem que ser homologado pela chefia superior. Vamos para o sistema mesmo de fato agora. Eu deixei aqui do lado esquerdo só uma hierarquia de exemplo, para a gente lembrar o que eu estou mexendo aqui, por exemplo. Eu tenho que começar pelo plano gerencial, eu vou começar com o Gilvandro, por exemplo, que ele é chefe da DAP aqui. Então, eu vou entrar no sistema. As credenciais vão ser as mesmas que já são usadas no SIG. Então, vou entrar com o perfil do Gilvandro aqui. Uma coisa importante já de começo, que as chefias vão ter, é que vai aparecer 2 perfis para eles. Eles vão ter uma de servidor e uma de chefia. Aqui a chefia é as pessoas que eles vão gerenciar, né? Que eles vão analisar os planos individuais. E já que se ele entrar como servidor, é como se é o plano individual dele que ele está submetendo para a chefia dele, que está acima dele. Como no caso do Gilvandro aqui, eu vou cadastrar um plano gerencial para a DAP, eu vou entrar como chefe. Né? Eu entrei aqui, ele vai me mostrar quais são os tipos de planos. No momento eu quero cadastrar o plano gerencial, mas aqui também tem individual e os relatórios. Tem os individuais e os relatórios, né? Eu cliquei lá no plano gerencial. Essas mesmas opções vão ficar aqui no lado esquerdo, no menu, para a gente. Ele vai me mostrar quais são os planos que já estão cadastrados lá no sistema, né? Já estão lá no coisa. E aqui eu vou cadastrar uma para minha divisão, né? O Gilvandro está como chefe da DAP aqui, da divisão de administração de pessoal. Eu vou cadastrar um novo plano referente ao ano de 2022. E aqui a gente tem que já se atentar para algo importante. O Polar, ele trabalha usando como referência esse ano aqui para os planos. Então, se eu cadastro esse plano aqui para o ano de 2022, ano que vem, por exemplo, que já está bem em 2023, eu vou ter que cadastrar um novo plano para ele. O sistema, como padrão, já usa como referência o ano dele. Eu não posso começar um plano gerencial agora 2020 e terminar ele, sei lá, 2023, 2024. Ele vai trabalhar por ano. Aí aqui eu vou coloquei o ano, né, de referência, vou colocar as atribuições da unidade. A DAP, eu vou pegar aqui do nosso site, a descrição das atribuições da unidade. E vou adicionar. Isso aqui é mais para informar para quem vai usar o sistema que é a responsabilidade de cada unidade, né? Então, pode ver que eu coloquei aqui um texto corrido, mas a pessoa pode detalhar aqui, uma por uma, né? Colocar outra atribuição por aqui e adicionar, e pode adicionar várias. Mas eu optei por colocar só uma atribuição mesmo geral. E coloquei ano, atribuição, vou em continuar aqui. Aqui, talvez uma das partes mais importantes aqui no que se refere ao plano gerencial. Porque a gente pode, dentro da Unifesp, a gente pode trabalhar tanto com atendimento quanto com projetos. Eu vou mostrar uma maneira aqui, que
que eu acho que pode ser um dos jeitos de fazer, mas é claro que isso aqui está aberto para cada unidade fazer seu planejamento e executar da maneira que acha melhor, né? Então, eu vou dividir meus processos, né? Porque ele está me pedindo aqui o processo do meu plano. Então, eu vou dividir aqui meu processo em atendimento. E aqui a pessoa pode colocar atendimento ao público, atendimento interno, depende da unidade. Eu vou colocar o processo atendimento. E eu vou colocar projetos. Projetos no plural aqui podem ser vários. Então, eu estou dizendo que a DAP, nesse momento, vai trabalhar com 2 tipos de processos. Um que seria os atendimentos e a questão de projetos. O que eu estou imaginando aqui que seriam os atendimentos? Seriam mais para as tarefas não planejadas, né? Que é aquele dia a dia que vem solicitação, que a gente não sabe, a gente não tem como prever. Então, o atendimento eu focaria nessas tarefas, né? Que são as não planejadas, e os projetos são aquilo de mais longo prazo, que eu pretendo entregar. Beleza, eu dividi entre essas 2 aqui, atendimento e... Deixa eu voltar bem aqui. Eu vou entrar aqui em atendimento, né? Porque uma vez que eu disse o processo, eu tenho que informar quais são as atividades desse processo. Então, aqui em atendimento, eu vou adicionar uma atividade ao processo. Vou colocar aqui qual a atividade que eu executo na minha unidade. Inserir ficha do servidor no processo. Né? O título da atividade, e eu posso dizer qual é a complexidade dela, né? Baixa, média ou alta. Vou dizer que essa atividade aqui é baixa, a complexidade dela. Vou inserir a atividade. Vou inserir outra atividade que eu acredito que seja mais complexa. Que eu colocaria que analisar processo de progressão dos técnicos. Então, eu coloquei ele aqui como complexidade alta. E vou colocar outra atividade, análise de progressão, de processo de progressão docente. Vou também colocar com complexidade alta. Vou também colocar aqui um atendimento bem genérico, que eu não faço a mínima ideia de qual vai ser. Colocar aqui uma atividade bem genérica. Então, dentro desse meu processo de atendimento aqui, eu coloquei essas 4 atividades. Aqui eu posso excluir, editar, né? Aí vamos dizer que só são essas 4 por enquanto. Eu vou concluir minhas adições. Aí aqui já está dentro do atendimento, se eu entrar aqui de novo, elas vão estar aqui, né? Mas eu não vou querer mexer no momento. Aí tudo bem. E agora eu vou para o outro processo, que são os projetos. Aqui no projeto eu vou adicionar mais tarefas de longo prazo. Então, analisar sistema Polari, por exemplo. Complexidade alta, porque eu não sei ao certo quais tarefas que eu vou executar nessa atividade. Também posso subir um serviço de lista de serviço. Também posso subir uma lista de serviços no site. Esse tipo de atividade. Aqui eu vou deixar só 2 atividades mesmo para esse processo. Então, só relembrando aqui, eu cadastrei o plano gerencial, tenho que colocar o ano de referência, porque todo o trabalho do Polari trabalha com esse ano, referente a esse ano. Então, meu plano gerencial tem que depender daquele ano, eu não vou poder começar em um ano e terminar em outro. Eu tenho como usar aquela referência aquele ano. E, na hora dos processos, eu também tenho que procurar prever quais atividades que eu vou executar. Vai ser mais atendimento, tarefas não planejadas, ou vão ser os projetos que eu vou executar dentro dessa unidade. E aqui eu terminei tudo, né, digamos assim, o chefe da DAP terminou. Vamos dizer que só são esses processos.
e eu vou colocar ele para submeter para homologação, né? Eu tenho a opção de continuar depois, de excluir ele, mas no momento eu vou submeter para o chefe da DAP poder homologar. Enviei, ele vai aparecer aqui, ó, na lista de planos, né, que já foram cadastrados, e ele vai ficar com status aqui pendente de homologação. Então, ele, ainda não vou conseguir usar ele, o meu chefe vai ter que homologar ele para mim. Eu consigo editar ele, né? Aqui está o ano, as atribuições que eu coloquei, todos os processos, tudo do mesmo jeito. Então, ainda consigo editar ele aqui. Só que ele vai ficar com status de pendente. Que é aí que a figura que o chefe do Gilvandro vai ter que entrar para homologar o sistema. Então, eu vou entrar aqui com outro perfil. Que seria o da pró-reitora. Pode ver para ela não aparecer a opção de escolher vínculo, né? Que ele já entrou como chefe direto aqui, ó. Eu vou nos planos gerenciais e o que o Gilvandro acabou de cadastrar vai aparecer aqui para mim como pendente de homologação. Eu, como chefe dele, também vou poder editar, vou poder inserir ou remover processos aqui, mas eu não vou mexer. Digamos que, como chefe, eu analisei, né, esse plano e, para mim, ele vai passar. Então, vou aqui, cliquei nele ali, né, cliquei aqui em cima dele, do plano, vou avaliar o plano e vou dizer se ele foi homologado ou se eu retorno ele para ajuste. Eu vou dizer que ele está homologado. Vou colocar uma justificativa aqui qualquer. Justificativa. E vou concluir. Então, ele já muda o status para mim aqui, homologado. O perfil da Juliana já homologou esse plano. Se eu voltar aqui, ele já mudou o status para mim. Então, eu já fiz aquela tarefa de cadastrar o plano e homologar pelo chefe superior a mim. Então, eu já posso ir lá com o perfil que está, digamos assim, subordinado ao Gilvandro, digamos assim, e cadastrar meu plano individual, né? Depois do plano gerencial vem o plano individual. Aqui eu vou entrar com o perfil da Isabel, que ela é uma que trabalha junto com o Gilvandro, né? E aqui é outra coisa interessante também, sobre o que eu falei sobre os vínculos. Ela trabalha com o Gilvandro. Eu vou enxergar aquele plano gerencial se eu entrar como o perfil de servidor aqui, que é da DAP. Se eu entrar aqui como a Isabel, como chefe, é como se eu estivesse cadastrando meus planos gerenciais ou analisando os planos de quem trabalha comigo, hierarquicamente falando, né, os subordinados a ela. Mas, no caso, ela quer preencher o plano individual dela, então ela vai entrar como servidora aqui. Aqui, no caso, nós não vamos cadastrar o plano gerencial, e sim o individual para ela. Se eu voltar aqui, ó, eu vou ver o plano que foi cadastrado para mim como homologado, né, na unidade que eu estou, que é o DAP. Voltar aqui no plano individual, vou no novo plano individual, vai aparecer os dados do usuário aqui, né? Posso colocar o nome da equipe, aqui é um campo obrigatório. Vou dizer qual é o ano que eu faço referência, e aqui tem que tomar cuidado porque pode ocorrer, né, de ter vários planos cadastrados no momento, então eu estou cadastrando referente ao plano gerencial do ano de 2022. Então, coloco aqui o ano. Eu vou ter que escolher qual é a modalidade do trabalho, se vai ser presencial, integral ou parcial. Para ela aqui eu vou colocar parcial.
E eu vou trabalhar, ela vai trabalhar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não, sábado não, das 8 às 14, opa, errei, das 8 às 12, né? Estou querendo dar trabalho pro pessoal. Selecionar a modalidade, ó. Eu estava tentando cadastrar o horário sem escolher a modalidade do trabalho aqui, ó. Então, nesse horário eu vou trabalhar presencial ou teletrabalho? Teletrabalho. E das 14 às 18. De novo, eu não esqueci. Aí, beleza, eu escolhi o horário de trabalho, né? Coloquei todos teletrabalho de segunda a sexta, das 8 às 18, que é o horário que a gente normalmente trabalha. Normalmente, mais uma vez, isso aqui vai ser acordado com a chefia de vocês. Então, esse cadastro aqui não pode não ser desse jeito, né? Tá, estou cadastrando o meu plano individual aqui. Concluí o preenchimento. Ele vai me dar a opção de cadastrar as entregas. Ou não, eu vou voltar aqui só para a gente visualizar como é que ele ficou, né? O status dele. Tá só como cadastrado. Então, eu já posso vir aqui nas entregas, né? Que aqui é a parte que eu vou dizer mesmo o que eu estou fazendo. Eu só tenho o plano ali por enquanto, agora eu vou ter que cadastrar quais são as entregas, de fato, o trabalho que eu estou realizando. Aqui, ó, tem todo o menu aqui, plano gerencial, individual, entregas. Não tenho nenhuma entrega ainda, vou cadastrar uma nova aqui no botão. Cadastro, aí vou ter que inserir o título daquela entrega que eu estou fazendo. Inserir a ficha. Vou inserir a ficha do professor no processo. Aqui entra a importância daquelas atividades que eu cadastrei, não tem? Qual é a atividade que eu estou executando aqui? Que o chefe cadastrou para ela lá no plano gerencial, né? Que é só inserir uma ficha. Então, o que o chefe cadastrar lá no plano gerencial é o que vai aparecer aqui, para a pessoa escolher na hora que vai dizer que está realizando aquela entrega. Aqui na descrição eu só vou repetir, né, o que eu coloquei ali em cima, mas no caso real vocês vão descrever em detalhes as atividades que vocês estão executando. E entra a questão do prazo aqui, que é uma questão que a gente vai ter que prestar atenção. Como vocês podem ver, eu não consigo alterar a data de início da atividade. Ela vai ser sempre a data do dia do cadastro, da entrega. Quando eu falar atividade, é entrega aí. Sempre o cadastro do dia da entrega. Ou seja, é recomendável que seja feito um plano, digamos assim, dessas tarefas e que elas sejam cadastradas, se for um projeto ou algo do tipo, que elas sejam cadastradas no começo da semana ou do mês do qual vocês acordaram com o chefe. Então, eu fiz um planejamento aqui para o meu PGD de uma semana. É interessante que eu já vou lá e cadastre a entrega na segunda-feira, digamos assim. Porque, vamos dizer que eu comecei essa tarefa aqui no dia 28, na segunda-feira. Eu não vou conseguir modificar aqui para o dia 28. Se eu comecei ela no dia 28, é interessante que eu cadastre ela no dia 28. Mas não. Eu peguei essa tarefa hoje e já fiz ela hoje, porque eu sei que a complexidade dela é baixa. Hoje eu comecei e hoje eu terminei. Qual foi o tipo de entrega? Ele vai perguntar novamente se foi remoto ou presencial. Vou dizer que foi remoto. Aqui eu posso dizer se ela foi prevista ou se ela já está finalizada em execução. E eu vou colocar finalizada por enquanto. Aí eu posso adicionar a entrega aqui. Aí adicionei, né? Vou adicionar outra aqui, de outro exemplo. Que agora eu vou mexer com a análise do projeto, análise do sistema, por exemplo. Essa aqui já é uma tarefa de longo prazo. Então,
eu não vou ter que colocar ela desde o início do meu PGD, porque, digamos, eu repito, estou repetindo de novo essa questão do prazo. Eu não tenho como alterar, retroagir a data de início do prazo. Então, vai ser sempre o dia do cadastro. Então, se eu comecei essa tarefa na semana, mês passado, eu não vou conseguir dizer isso aqui no sistema. Ele vai ficar sempre como se eu tivesse iniciado hoje, ou a data que você estiver fazendo o cadastro, né? Então, vamos dizer que eu coloquei ela do dia 1 ao dia 2, novamente ela é do tipo remoto, não finalizei ela ainda, está em execução, só que aqui eu tenho umas subtarefas, né, que eu vou adicionar. Então, baixar sistema, eu vou poder adicionar a tarefa, analisar, homologar. São tudo subtarefas dessa minha entrega aqui, que eu posso ir adicionando. E vou adicionar ela novamente. Novamente, ela está com status de execução ainda, não entreguei ela, digamos assim. Tá, e aqui eu vou para minhas entregas, né? Coloquei uma como finalizada, que foi inserir a ficha do professor, e essa análise de sistema, que ainda está em execução. Se eu entrar nela aqui, ó, tem as subtarefas que eu coloquei. E aqui eu vou poder dizer se eu executei alguma dessas subtarefas. Eu posso marcar ou desmarcar essas subtarefas que eu executei ou não, né? Porque você vai marcando aqui, o seu chefe vai poder ir acompanhando junto com você. Aí, certo, cadastrei essas duas entregas. Tá tudo ok com o perfil da Isabel, digamos assim, por enquanto. Aí, novamente, a gente vai lá com o chefe dela agora. Vou logar novamente. Vou entrar como chefe aqui. Os chefes não têm que escolher o vínculo correto. Vou no plano individual e vou analisar o plano da Isabel aqui. Aqui eu vou dar uma olhada no plano, qual foi o horário que ela cadastrou lá, de trabalho, segunda a sexta, o tipo, a modalidade de trabalho, se foi remota ou não. Vou poder olhar as justificativas e as entregas que ela cadastrou também. Aí aqui, novamente, aqui, o chefe pode editar a tarefa, se ele concordou ou não, pode editar, analisar, também pode até marcar como se tivesse feito ou não. Isso aqui é tudo no perfil do chefe da Isabel, que fez esse plano individual. Vou voltar aqui de novo. Vou clicar no plano individual da Isabel e vou avaliar o plano dela agora. Aí aqui é o mesmo formulário da avaliação do plano gerencial. Vou dizer se necessita de correção ou se está homologado. E colocar a minha justificativa. Posso editar ou não, mas vai ficar como homologado por enquanto. Então, homologuei a tarefa da Isabel. Digamos assim, agora está rolando, né, o plano, está funcionando, digamos assim. Tá cadastrando as tarefas, as entregas dela, e eu vou poder analisar o que ela está colocando como entrega para mim, dizer se está de acordo, se eu estou como chefe, né, se eu estou de acordo ou não com aquilo. Aí, novamente, eu voltei aqui no perfil da Isabel, porque agora eu quero mostrar outro conceito aqui do plano individual, né? Porque eu tenho minhas entregas. Aqui na listagem das entregas, eu vou entrar aqui na análise de sistema. Eu, por algum motivo, não vou entregar essa tarefa, né? Eu vou justificar por que eu não vou entregar essa tarefa. Então, aqui, vocês viram aqui, voltar de novo aqui, talvez tenha ido muito rápido,
Mas eu entro lá no plano individual, nas entregas, essa entrega aqui, análise de sistema, eu não vou entregar, deu alguma coisa errada, e eu vou adicionar uma justificativa para ela, dizendo por que eu não vou entregar aquela tarefa. Aí aqui eu me explico. Faço o upload de algum arquivo, eu estava no médico, algo desse sentido, coloco aí, e vou adicionar a justificativa. A justificativa foi adicionada e ela já foi para verificação do chefe. Aqui, ó, vai aparecer o mesmo esquema. Ele sempre aparece com o status aqui, ó, pendente de homologação. Então, falta o chefe da Isabel analisar essa justificativa dela. Aí, novamente, eu entro lá como o Gilvandro. Vou entrar como chefe da DAP, plano individual, da Isabel, e vou olhar as justificativas dela aqui. Tá vendo uma aqui, pendente de homologação. Eu vou poder ler o que ela escreveu para mim, os documentos que ela anexou, e avaliar essa justificativa. E aqui eu vou dizer que se eu homologo, se eu digo que necessita de alguma correção, ou se eu nego essa justificativa. Então, eu vou colocar, eu posso aqui homologar, eu posso cancelar a entrega dela, eu posso finalizar, né? Ou vou dizer que necessita de correção para que a tarefa continue, né? Digamos assim. Ela deu a explicação dela, mas eu quero que a entrega só altere o prazo, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui. Beleza. Continua na próxima semana. Aí, beleza. Aí, já consegui avaliar a justificativa dela. Ela fica sempre salvando o histórico aqui, né? Da justificativa, dizendo quem mexeu, quem homologou, quem não homologou. E esse é o fluxo principal do Polari, né? Que é cadastrar o plano individual e cadastrar o plano gerencial, desculpa, e depois cadastrar o plano individual e as entregas. E nisso ele fica nesse loop. Cadastrar plano gerencial, individual e as entregas. Você vai sempre cadastrando as entregas conforme foi acordado, né? Por semana, mensalmente. E assim fica girando o sistema. Por último, aqui, das funções do sistema, tem os relatórios. Eu vou mostrar esses relatórios na área pública também, que a gente tem que se atentar que o sistema vai permitir que o público, em geral, acesse, visualize alguns dados dessas tarefas, né? Então, aqui eu não vou logar com ninguém, eu vou acessar na área pública aqui do Polari e vou pedir para ele me mostrar os relatórios lá da diretoria. Eu tenho que colocar o período aqui. Também posso colocar qual o status das entregas que eu quero, mas vou deixar em branco mesmo. E aqui na parte pública do sistema ele vai dar esses dados para o público em geral, né? Quais são os status da tarefa, quem é que está previsto, quais são aquelas que foram canceladas, quem está pendente. Aqui, é claro que ele não está mostrando quem está executando a tarefa, né? É só a entrega e qual é o status dela, não mostra a pessoa em si. Eu acho que do Polari é isso aí. Aí o sistema entrou no modo aqui de descanso. Se isso acontecer com vocês só atualizem a página para ele voltar ao normal aqui. E acho que é isso, galera. Tá aberto aí, quem quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade aí. Esquecendo que tem o link aí da lista de presença.
Rapidinho, Marcílio, professora Zenaide, já passo para o Adriano. Talvez fosse interessante você mostrar no Polari para todos. Eu vi que você mostrou o fluxo, né, do cadastro plano gerencial, por exemplo, o Gilvandro, depois o cadastro do plano individual, que seria feito pela Isabel. Aí talvez fosse interessante, a partir dessas alterações que você fez e cadastros lá, entrar com o perfil da Juliana, que é a chefia, né, digamos, da unidade, digamos assim, só para, não sei se seria interessante, se teria alguma coisa para visualizar lá, que você quisesse mostrar para os outros, não sei, é só uma sugestão. Sim, professora, eu também pensei nisso aqui, porque quando eu acabei de, deixa eu ir mais devagar aqui, né, sair de novo aqui, entrar no Polari, vou entrar com o perfil da professora Juliana, né, que é a nossa pró-reitora. Vou entrar, ela também já entra como a chefe aqui, igual eu tinha mostrado, eu vou listar os planos gerenciais. Aí aqui tem o da diretoria, tem o da DAP, né? Quando eu entro no plano, mas se eu entrar aqui na DAP, eu vou mostrar que qual é o status daquele plano gerencial que eu acabei de cadastrar com o Gilvandro aqui, né? O Gilvandro cadastrou, a professora foi lá e alterou, homologou, e o plano está rodando, né? Digamos assim, ele não está finalizado, o ano não acabou, então ele está rodando, digamos assim. Com o perfil da Juliana, aqui, ainda não encontrei uma maneira de ver a entrega da Isabel, que é alguém que está abaixo, digamos assim, abaixo hierarquicamente, gente, abaixo na hierarquia ali do Gilvandro. O Gilvandro está entre ela e a professora Juliana. Então, talvez seja uma funcionalidade nova que o pessoal do FRN vai implementar. Não sei como vai ficar essa questão, mas é por isso que eu não mostrei essa parte, porque daqui eu não consigo ver quem está em uma hierarquia de diferença de mim. Então, por exemplo, a professora Juliana vai conseguir ver o plano individual do Gilvandro, da Gisele, que são pessoas que estão diretamente ligadas a ela, mas ela não consegue ver o perfil as entregas da Isabel ou da Kelly, por exemplo, que estão ali, que estão subordinados ao Gilvandro e à Gisele. A não ser que seja... Não, ok, Marcelo, entendi. Aí é importante colocar, então, por exemplo, aqui eu vou falar do CETIC. Então, nós temos uma coordenadoria hoje que é de administrativo e controle patrimonial, que a gente tem só a chefe, digamos assim, né, que é a coordenadora, que é a Maria Eliane. Então, por exemplo, ela vai entrar em teletrabalho. Então, a Maria Eliane, ela ficaria subordinada, teoricamente, a mim, né? Então, como ela é chefe, então ela teria que cadastrar um plano individual. Aí a Maria Eliane cadastrando esse plano individual, aí sim, nesse momento, eu conseguiria, né, como chefe do CETIC, eu poderia entrar com meu perfil, daí sim, eu teria acesso a esse plano individual dela, certo? Isso aí foi até aquele momento que eu falei aqui, deixa eu entrar com o Gilvandro, porque ele mostra isso muito bem aqui, o perfil dele. Provavelmente o da Maria Eliane vai aparecer 2 vínculos. Perdão, galera, tava falando sozinho aqui. Provavelmente o caso da Maria Eliane é bem parecido com o do Gilvandro, né? Que ele vai aparecer para ela lá no sistema, ou deve aparecer para ela lá, os 2 vínculos. Como ela está sozinha, ela vai cadastrar o plano individual no CETIC, né? Como se fosse o Gilvandro aqui. Quando ele for cadastrar o plano individual dele, ele vai ter que entrar como servidor na pró-reitoria. Que aí sim, a professora Juliana, que é chefe da pró-reitoria, vai conseguir visualizar as entregas e o plano individual dele. Certo, entendi. É o mesmo caso da Maria Eliane. Ok. Voltando aqui, né? Ou então ele pode entrar como chefe, e aí ele vai ver os planos individuais de que está subordinado a ele. Mas se ele vai cadastrar o dele como subordinado, aí
ele tem que entrar como servidor aqui, que é para a professora Juliana enxergar as tarefas dele. Ok, Marcílio, obrigada. Alguém pegou a lista de quem foi levantando a mão e que eu perdi aqui? Eu acho que sou eu agora. Primeiro é a Adriana e depois o Luiz. Só uma dúvida. É porque, assim, aqui na secretaria acadêmica, nosso único chefe é o professor Elisandro. Aí eu vi lá que teria uma hora que o professor Elisandro ia cadastrar plano, o chefe de divisão ia cadastrar uma outra fase e depois, por fim, o servidor ia cadastrar o seu plano individual. No nosso caso, aqui da secretaria, o professor Elisandro vai ter que fazer as duas fases, né? E depois que a gente vai conseguir cadastrar o plano individual, é isso? Na verdade, digamos assim, tem duas fases só, que é o plano gerencial, que eu acredito que é o professor Elisandro vai fazer, não é isso? Elisandro? Ele é nosso chefe. É o diretor do instituto, né? É o diretor do instituto. Do instituto. Uhum. Pois é. E qual é a sua unidade? A do... Secretaria acadêmica. Pois é, o chefe da secretaria vai ter que cadastrar esse plano Não tem. Não tem. Então entendeu? Você é subordinado direto ao Elisandro, é isso? Isso. Nós aqui, todos da secretaria. Então é o exemplo que eu dei aqui. Quando você logar no sistema, você vai ter que escolher o seu vínculo aqui do instituto. Né? Aí você vai entrar aqui com o seu perfil do instituto, seu vínculo como servidora, não tem? E você vai cadastrar o plano individual. Mas antes disso, o professor Elisandro já tem que ter cadastrado o plano gerencial para aquele instituto. Marcílio, rapidinho, só uma correção, não sei se seria... A Adriana, no caso, ela é da secretaria acadêmica. A secretaria acadêmica, os seus chefes, digamos assim, né, chefia imediata, não seriam os diretores de faculdades? Não. Nós somos vinculados direto ao instituto. Sim. Então seria o Elisandro mesmo. Ok. Adriana, eu realmente estava aqui pensando exatamente isso. Todos os técnicos vão ter a direção do instituto que vai ter que cadastrar. E aí eu não sei exatamente como que se teria um jeito de o sistema colocar, desculpa, eu estou atravessando a fala da Adriana, mas é porque vai na mesma fala, vai no mesmo sentido. Os diretores de faculdade terem acesso, porque, via de regra, os técnicos deveriam entregar aos diretores de faculdade, mas os técnicos são vinculados diretamente ao instituto, ou seja, só a direção do instituto vai ter acesso. Vocês têm como ter essa forma? Até porque as entregas são feitas para a faculdade, né? E seria bem interessante isso, Adriana. Aí, né? As entregas são feitas às faculdades, mas aí o instituto vai ter que passar, eu queria ver isso. Pois é, esse pessoal do diretor da faculdade, eles têm chefia, FG, esse tipo de coisa? Tem, de direção de faculdade. Uhum. Sim, eles são FG1, Marcílio. Por isso que eu estou falando, que eles são diretores de faculdade, por isso que eu pensei que na verdade, a chefia imediata da secretaria acadêmica seria os diretores de faculdade, e não eles são. Daí, cada diretor de faculdade, se ele tivesse, por exemplo, um secretário que fosse entrar em teletrabalho, ele teria que cadastrar o plano gerencial, entendeu? Assim que eu tinha entendido. Não é porque, tipo assim, o IGE pode mexer com a gente, sabe? É por isso que a gente é vinculado direto ao instituto. Bom, acho que a gente pode usar outra expressão aqui, né? Porque a gente é acostumado a trabalhar com... Vocês estão me ouvindo? A gente está acostumado a trabalhar com lotação e exercício, mas a gente também pode usar a figura de localização, né? Então, o pessoal que é chefe da faculdade, né, eles já vão entrar aqui no sistema e, como eles já estão como chefe lá, no SIGADMIN ou no CIAP, já vai vir automático aqui, já vai aparecer para ele como chefe aqui. Então, ele vai conseguir cadastrar o plano gerencial, né, aqui. E para quem está na hierarquia abaixo dele, naquela faculdade, a gente vai localizar vocês também nessa faculdade, de forma que vocês vão aparecer lá como se tivesse subordinado aquele chefe de faculdade, não mais ao instituto. Mas aí que está, Marcílio, os técnicos, pelo menos no IESB, os técnicos não estão, eles estão diretamente ligados oficialmente, melhor dizendo assim, ao instituto, ao IESB, não às faculdades.
É por isso que eu falei aquela casa assim, a gente é acostumado a trabalhar com lotação e exercício. Nisso a gente não vai mexer, vocês vão continuar do mesmo jeito. Só que para o sistema nosso, que eu estou falando assim, existe uma nova abstração chamada localização, que é para a gente trabalhar aqui dentro do Polari. Então, dentro do Polari, a gente vai localizar vocês dentro daquela faculdade. Aí, o chefe daquela faculdade vai poder cadastrar o plano gerencial para vocês. Mas para o resto, para o CIAPRE, para o SIG, a lotação, exercício, do mesmo jeito. Isso não mexe, não muda. É uma nova abstração, não tem? Quando vocês entrarem no Polari... Eu entendi. Mas aí só que teria que ser repassada essa informação para o professor Elisandro, né? Isso, nesse caso aí. Porque vai até diminuir o trabalho dele com relação a isso, porque cada diretor de cada faculdade faz sua análise, aí não fica tudo lá para o diretor do instituto fazer análise de todo mundo, né? Isso aí. Melhor até para ele. Vai repassar a informação para a gente, quem é chefe de quem trabalha com quem, para a gente poder localizar. Mas eu penso que isso aí não foi repassado, pedido para o diretor, até porque acho que não tinha visto essa possibilidade ainda, aí seria o caso de avisarem, né, o instituto, não sei. Enfim, só uma sugestão. Ok. Tem mais alguém, pessoal? O Luiz. Boa tarde. A pergunta, eu acredito, talvez eu tenha até perdido a resposta, né? Mas é bem objetiva. É sobre a questão do plano, no caso das chefias, ocorre que as chefias, elas às vezes desempenham tarefas, né? Tarefas que não necessariamente são designadas para uma pessoa que esteja abaixo, né? Aí a pergunta é se, nesse caso, né, eu vou executar uma tarefa, digamos assim, eu posso executar ela direto no plano gerencial, ou eu vou ter que cadastrar um plano individual para a chefia? No teu caso, por exemplo, né, Luiz, assim, isso. Pelo que eu entendi, tu vai ter que cadastrar um plano individual, que vai estar subordinado, no caso, à professora Zenaide. Então, ela vai cadastrar um plano gerencial, no qual tu vai cadastrar o plano individual, que deve ser vinculado depois. Se é tu que está executando e entregando as tarefas, não tem? Tu não pode cadastrar um plano individual, gerencial para ti mesmo, digamos assim, né? No teu caso, vai ser plano individual. Certo, entendi. Mas, assim, não é... Isso é só caso ocorra essa situação, né? No caso, não tem nenhuma implicação a chefia cadastrar o seu plano gerencial, se ele ocupa apenas a função lá de gerência, né? Não vai executar diretamente uma tarefa. Mantendo o plano gerencial para o Polaris, beleza, está funcionando, tudo ok. Correto? Correto. Na verdade, o Luiz, no caso do Luiz, ele vai ter que cadastrar o plano gerencial, porque ele tem, né, a ADNA, né, acho que é a ADNA, que está abaixo, né, então ele vai ter que cadastrar 2 planos, né, seria o plano gerencial da subunidade dele, vamos dizer assim, né, do qual ele é chefe, e como ele entraria em teletrabalho, ele também tem que cadastrar o plano individual dele. Seria isso, né, Marcílio? Isso. A pergunta era essa mesmo. Mas aí eu coloquei a segunda hipótese, que a segunda hipótese acaba dando uma cobertura maior, né? A chefia que não entra em trabalho, né? Entrar em teletrabalho, mas aí ele tem uma pessoa abaixo, né? E aí se haveria necessidade de cadastro do plano individual. Não, né, Marcílio? Porque se ele não está em teletrabalho, ele cadastraria só o plano gerencial. Assim que, ao meu ver, seria isso. Já que ele não vai entrar em teletrabalho. Os chefes que não vão entrar em teletrabalho só vão ter que cadastrar o plano gerencial dos subordinados que irão participar do teletrabalho. Então, eu sou chefe aqui, não vou entrar em teletrabalho, eu só cadastro
o plano gerencial para os meus colaboradores que irão. E quem está abaixo dele ali vai ter que cadastrar o plano individual associado àquele plano gerencial dele. O Luiz não precisa cadastrar o plano individual, já que ele não vai entrar em teletrabalho, né? Só o gerencial, que é para a Adna poder cadastrar o individual dela e ficarem associados. Tranquilo, Marcelo. As dúvidas sanadas. Obrigado, viu? Eu vou colocar aqui na mensagem o link do sistema em produção. Aí, nesse link que está aí, é a senha real de vocês, a mesma do SIG. Então, vocês vão ter que logar lá, usando a mesma senha do SIG e verificar quais são os vínculos de vocês, verificar se está tudo certo. E, se precisa... Marcílio. Opa. Não, acho que tem uma pessoa com a mão levantada, né? Integridade de gestão. Acho que, não sei se estava com a mão levantada, mas acho que acabou de abaixar. Não sei se ainda quer perguntar. Oi, Marcílio. Boa tarde. Aqui, no caso, eu sou subordinado diretamente ao secretário de planejamento. E eu sou uma equipe. Eu sou chefe de mim mesma hoje. Então, no caso, o secretário de planejamento é que vai cadastrar o plano gerencial. E eu faço o plano individual. Individual, isso. Certo. Entendido. Marcílio? Opa. Só para pegar o gancho da fala da Juliana, ela cadastraria o individual e as entregas, não é isso? Isso. Ok, obrigado. Individuais e entregas, pessoal. E aí vai ficar nesse loop aí, né? O pessoal vai cadastrando entregas semanalmente, diariamente, e o chefe vai poder ir analisando, verificando o que foi finalizado, o que está previsto ou entrega, né? Porque tem esse status lá nas entregas, para a gente ir modificando. É isso. Eu coloquei o link aqui do Polar em produção. Para entrar aí, vocês têm que usar o login de vocês real mesmo, do SIG. Verificar o vínculo de vocês. E a questão dos vínculos lá, vocês podem, se vocês acharem que estão errados, vocês podem mandar uma mensagem aqui pelo Google mesmo. Mandem para mim ou para o pessoal aqui da DDD. Se vocês verificarem que o vínculo de vocês não está correto. E também tem a questão dos tutoriais, essas questões de apresentação, a gente vai colocar no nosso site da Progep e vai divulgar para todo mundo. Ainda não está pronto, mas estamos finalizando. Então, vai ter esses tutoriais lá no nosso site que a gente vai disponibilizar para todo mundo. O Robertson, pode falar, Robertson. Os servidores já estão cadastrados no Polari? Sim, já estão cadastrados. Então começamos bem. No meu diz, não é possível cadastrar plano gerencial para uma unidade onde não há servidores lotados. Tem que ver quais são as pessoas que estão subordinadas a você. Esse caso aí... Teoricamente, todo mundo. Que todo mundo? Eu sou diretor do instituto. A gente vai ter que... Aquilo que eu falei antes. A gente vai ter que ver a lotação deles. Esse caso a caso aí, vocês passem a mensagem aí pra gente. Robertson, né? Qual é teu login, Robertson? Eu vou entrar no... Robertson.casarim. Robertson, tá. Deixa eu voltar pro teste. Porque se as unidades de lotação, exercício e localização estiverem incongruentes lá, e a gente vai ter que modificar aqui, colocar vocês. Aí, nesse caso, vocês têm que mandar mensagem para a gente. Quem não tiver, né? Algumas pessoas já falaram aí que está ok, os vínculos, mas quem não tiver, se não estiver aparecendo, a gente vai tentar corrigir.
Robson. Robertson, eu coloquei no chat. Isso. Tu tá no instituto, né? Uhum. E não tem Aí, ó. nenhum servidor localizado ainda no instituto. A gente vai ter que dar uma olhada. Ah, esses são só dos planos pilotos, Thiago? Desculpa, tô passando vergonha, então. Marcelo, Marcílio, mas aí o Robertson, no caso, é um chefe, né, Robson? É isso? Você é um chefe? Isso, eu sou diretor do instituto. Isso, daí você... entendi. Não, mas o Thiago levantou uma lebre aqui. Esses aí são só pros que estão no piloto? Isso. Sim, sim. Ah, não, desculpa, gente, passei vergonha, perdão, passei vergonha, perdi essa informação. Não, o IESB não tá no piloto, desculpe a vergonha passada. Não, tranquilo, a gente está aqui para aprender. Vai ter casos que vai dar incongruência aí na lotação, mas aí vocês podem mandar mensagem para a gente, se acontecer esse caso de não ter servidores lotados nas unidades. Luiz Carvalho. Então, boa tarde novamente. Marcílio, eu loguei aqui no Polari, e aí novamente, eu até peço desculpa, pode ser uma informação que eu tenha perdido aí. Eu loguei aqui como chefe, né, de divisão, mas aí ele aparece para me cadastrar um plano gerencial e um plano individual. No plano individual, ele pede para mim adicionar o nome do servidor. Aí a pergunta sou eu que cadastro o plano individual do servidor que está subordinado? Você pode cadastrar, se você quiser, mas eu mostrei no treinamento a questão do chefe cadastrar só o plano gerencial para aquela unidade e, digamos assim, delegar a tarefa do plano individual para o servidor. Mas Entendi. Se você quiser cadastrar o plano individual da ADNA, né, isso, você pode. Mas aí... Entendi. Mas essa opção, Marcílio, é mais para o caso do Luiz, nesse caso, vamos falar do Luiz, ele cadastrar o seu plano individual. Então, ele cadastrar o plano dele, não seria isso, Luiz? Não, professora. No caso aí, acho que não seria o caso, porque eu loguei como chefe de divisão. Tem a opção de logar como servidor e como chefe. Acredito exatamente. Que na opção de logar... Mas é isso mesmo, você se loga como chefe. Esse vai aparecer a tua subunidade, você é chefe dela. Aí, você tanto pode cadastrar o teu plano gerencial, como você pode cadastrar o teu individual, porque se você for entrar em teletrabalho, aí você teria que cadastrar um plano individual que vincularia ao plano gerencial do CETIC, que seria da direção do CETIC, entendeu? É isso. Pessoal, tem outras funcionalidades no sistema, tem algumas funcionalidades, outras não, mas é o seguinte... Para o plano piloto, seria bom a gente seguir esse fluxo, pelo menos por enquanto, até a gente atingir uma certa maturidade de uso do sistema. Depois que a gente tiver bom nele, bem craque, aí a gente testa outras funcionalidades. Mas o interessante seria o chefe cadastrar seu plano gerencial e o subordinado dele cadastrar o plano individual. Pelo menos nesse começo aqui do plano piloto. Cassilano? Boa tarde a todos. Marcílio, eu trabalho com redução de carga horária, eu trabalho 25 horas semanais. Estou vendo aqui que no Polari está 40 horas aqui, né? Para fazer essa alteração, como é que faz? Na verdade, 40 horas é porque eu escolhi os 5 dias, né, da semana lá, mas tu vai preencher o teu horário que tu faz mesmo. Pode, né? Tá. Segunda a sexta, das 8 às 13. Das 8 às 13. Aí você vai colocar lá, ele vai contabilizar. Ah, tá. Tá bom. Obrigado. Railson. Boa tarde. Vocês me escutam? Estamos escutando. Certo. No cadastro do plano individual que eu estou vendo aqui, eu vi que a gente precisa escolher o tipo, né? Se é presencial, teletrabalho integral ou parcial. Aí no caso do parcial, porque a gente vai alternar, né? Períodos que a gente vai estar presencial e períodos que a gente vai estar em teletrabalho.
Como é que a gente vai cadastrar isso? Porque tipo assim, a gente vai colocar um período aqui, segunda até sexta, por exemplo, mas não tem a opção de colocar, tipo assim, o período de alternância, né? Se vai ser semanal, se vai ser mensal, se vai ser diário, então nós vamos ter que cadastrar vários períodos sequenciais, à medida que a gente alterna presencial e teletrabalho, é isso? Não sei se eu consegui me fazer entender. Eu acho que é isso, eu também não sei se eu entendi direito, mas é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo cadastrar aqui para o Robson. Cadastrar plano individual, não tem plano. Tem um comentário no chat do Rogério Rômulo, não sei se esclarece um pouco. Deixa eu só entrar aqui, Railson, para mim ver se eu te acompanho aí. Aqui, não é isso? Que eu vou cadastrar o... Isso, é mesmo. Se tu colocar parcial aí... Parcial, né? Ó, tá vendo aí, ó? Aí tu pode marcar os dias, né? Mas aí tu só pode marcar ou presencial ou teletrabalho. Mas no parcial a gente vai ter um revezamento, né? Que a gente vai ter que alternar. Alguns servidores trabalham um período e outros trabalham outro período para poder... não é sempre no teletrabalho, né? Só que essa dá a opção de marcar um. E aí, como é que a gente não tem período de início e fim, né? Assim, ó, de semana tal vai ser teletrabalho, e de semana tal vai ser presencial. Como é que a gente faria isso no sistema? Agora eu entendi. Eu acho... Assim, a minha sugestão é que, por exemplo, na semana tu vai ficar presencial, na outra semana tu vai ficar em teletrabalho, né? Isso. Aí seria interessante tu, naquela semana que tu ficar no teletrabalho, tu viesse aqui e cadastrasse, né? Os dias, o horário, e na outra semana, para outra semana, né, tu já cadastraria aqui para o presencial, mudaria esses dois aqui, teria que fazer 2 cadastros, 2 planos individuais, não tem? Entendi, então quem for fazer diário, eventualmente todo dia vai ter que cadastrar aí um plano individual diferente. Quem for fazer diário, sim. Mas aqui também não é um sistema fechado, né, isso pode ser conversado com o chefe de vocês, né? Aqui vocês colocam só a entrega de vocês e depois vocês conversam com o chefe. Também tem essa questão, né? Ok. Rogério, é isso? Para mim está aparecendo aqui na fila o Rogério. É o Rogério Rômulo. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Rogério Rômulo, eu trabalho aqui no CETIC, participei do processo de implantação do Polari. Eu só queria colocar para explicar umas dúvidas que apareceram, que é a questão do seguinte: quando você entra lá no Polari, como já foi explicado, você pode entrar com perfil de chefia ou perfil de servidor. Caso você entre com perfil de chefia, quando você clica lá em plano individuais, é para mostrar o perfil dos servidores que estão sob sua chefia. Então lá você vai homologar os planos individuais dos servidores. Se você entrar com o seu perfil de servidor, quando você vai no plano individual, é para você cadastrar o seu plano individual para poder ser enviado para sua chefia imediata. Então, de acordo com o perfil que você coloca, aquela parte de plano individual é utilizada de forma diferente, tá ok? A ideia dos planos individuais e dos planos gerenciais é que elas serão usadas de forma anual. Então, nesse período desse mês de dezembro, a gente vai ter que cadastrar o plano gerencial para 2022, e aí vai ter que passar pelo processo de homologação. Quando chegar em 2023, vai ter esse novo momento onde vai ter que ser necessário cadastrar novamente o plano gerencial e eles serem homologados pelas unidades, e novamente os servidores terão que cadastrar seus planos individuais e ser homologados pelo seu chefe imediato. Como eu estou falando, isso é uma periodicidade anual. Caso o teletrabalho seja aprovado e seja colocado de forma definitiva, vai ter um novo momento que vai ser isso para o ano de 2023 inteiro, por exemplo, que vai ser uma única vez para fazer esse cadastro de plano gerencial individual. E a cada ano é uma única vez que isso acontece. O que acontece de forma periódica, de acordo com a chefia imediata, para ser de forma contínua, seja semanal, quinzenal, mensal, é, na verdade, as entregas dos servidores.
o ideal é que cada unidade faça um planejamento. Então, a entrega que é cadastrada, ela tem a data inicial do dia que foi cadastrado. E ela vai até o período que for combinado com a chefia. Quando chega o período que finaliza essa entrega, o ideal é que se tenha, no dia útil posterior, uma reunião de planejamento para que seja cadastrada a próxima entrega, porque a próxima entrega precisa ter essa forma de continuidade. Então, essa é a ideia do fluxo geral do Polari, tá? Se tiver alguma coisa também que ficou por explicar, também fica à vontade, pessoal. Eu entendi rapidinho, só para complementar a fala do Rômulo, eu entendi, eu acho até pertinente seja anual mesmo, né, para não ter que ficar recadastrando. O que deixou confuso é porque a gente marca teletrabalho parcial e logo embaixo, na opção horário de trabalho, aparece modalidade de trabalho presencial ou teletrabalho, né? Sendo que obrigatoriamente o parcial ele é os dois, né? Então, ou de duas uma, ou teria que tirar esse campo modalidade de trabalho embaixo, teria que sair, né? Já que está subentendido que vai ser os dois, né? E ficar só horário. Ou então esse campo deveria permanecer e ter um campo de dia, né? Ou alternância, né? Período de alternância, uma coisa assim, para ficar mais claro. Por isso que eu gerou essa confusão, mas eu compreendi a explicação do Rômulo, no sentido de que a disposição, se vai estar em remoto, o teletrabalho vai estar mais refletido nas entregas do que no plano individual em si. É porque esse ponto específico aí acabou deixando um pouco confuso para a compreensão. Nielsen. Opa, boa tarde. Só um instantinho aqui. Oi, sim, a minha dúvida era sobre a questão do perfil. A gente já foi falado, mas só para esclarecer. No caso da pessoa que tem um perfil de chefia, quando eu for cadastrar o plano gerencial, obviamente eu vou ter que entrar com um perfil de chefia. Para cadastrar o meu plano individual, caso eu vá participar do teletrabalho também, eu tenho que entrar com outro perfil, com o perfil de servidor. É isso? Ou eu posso entrar como chefia nos dois e cadastrar o meu plano individual e a minha chefia imediata vai homologar do mesmo jeito. Enfim, é um ou outro, tanto faz. É melhor entrar no perfil de servidor, quando tu vai cadastrar teu plano individual. E entrar com perfil de chefe, quando tu vai cadastrar plano gerencial. É bom separar os dois vínculos. Até aparecem os dois vínculos lá para você poder fazer a escolha. A Adriana Vasconcelos colocou uma coisa interessante aí, ó. Nos dias presenciais, não precisa cadastrar, né? Gente, tem duas informações aí. Olha, a Adriana falou uma coisa e o Rogério falou outra. Isso, no treinamento ofertado pela Progep, a Gisele falou que nos dias presenciais não precisaria cadastrar nada no Polari. Somente seria cadastrado os dias que estiverem em teletrabalho, porque não precisa cadastrar entrega quando a gente está presencialmente. Pelo menos foi isso que foi falado no treinamento. Eu entendo também que o controle de frequência vai ser feito como está hoje, né, quando a gente estiver presencial, né? Isso que foi falado, o controle de frequência nos dias de teletrabalho serão a frequênciazinha que você já assina. Aí sim, nos dias de teletrabalho será o Polari lá. Isso que foi falado e anotado na minha agenda aqui, do dia do todos os treinamentos da Progep eu participei. Sim, eu concordo, eu não vejo problema, porque a pergunta do menino foi isso, eu entendi, no sentido de se ele quisesse cadastrar as tarefas que ele também quisesse entregar e estivesse trabalhando presencialmente. Aí ele fez aquela pergunta lá da alternância entre presencial e teletrabalho. Mas, como eu falei também, isso tem que ser acordado entre vocês e a chefia de vocês. No caso do projeto piloto, se vocês vão só colocar no Polari aquilo que vocês entregam remotamente. Isso continua da mesma maneira. Mas também vai de acordo com o chefe, porque o sistema Polari também permite que você gerencie as entregas, né? Isso foi até o que o menino falou. Gerencie as entregas. Você quer cadastrar o que você está entregando presencialmente? Então, fique à vontade. Dionésia? Oi, boa tarde.
Eu tenho uma dúvida, que na verdade você já falou um pouquinho, só que para mim não ficou totalmente claro. Por exemplo, tem a PROAD, tem uma divisão de compras, e dentro dessa divisão tem coordenadorias, né? E o servidor, ele está dentro dessa coordenadoria. A chefe de divisão de compras não tem acesso direto ao plano dele. Quem vai ter é o coordenador no caso, seria o chefe da coordenadoria, era isso? É isso? Eu não sei se eu entendi muito bem, Dionésia, mas Por exemplo, assim, dentro da PROAD tem uma unidade, tem as subunidades, aí tem uma divisão, e dentro dessa divisão, ela tem coordenadorias, né? E os servidores, eles estão lotados dentro das coordenadorias, né? E cada coordenadoria, ele tem um chefe que está ligado ao chefe de divisão, né? No caso, por exemplo, é como se fosse aqui a DAP, né? E a DAP, ela tivesse coordenadorias. E aí, no caso, o chefe da DAP, ele não teria acesso aos servidores, ao plano dos servidores que estão dentro da coordenadoria? Porque não estão ligados diretamente ao chefe da divisão, mas sim ao chefe das coordenadorias? Eu acho que esse cai no exemplo que eu mostrei da Juliana. Isso mesmo, por isso que eu estou reforçando, para ver se é esse meu entendimento. Isso que até o que eu te falei, pode ficar por igual eu falei, a gente está numa versão piloto, a gente está na primeira versão do sistema também, que foi disponibilizado pelo FRN. Então, no momento, no caso, igual você está falando, a professora Juliana não consegue enxergar os planos individuais de quem está 2 unidades abaixo dela. Então, aqui a PROGEP, ela está aqui como chefe da PROGEP, ela não consegue ver os planos individuais de quem está aqui dentro da DIRC, nesse meu exemplo que eu coloquei aí na imagem. Os planos individuais ela não está conseguindo enxergar por enquanto no sistema. Acredito eu que na próxima versão isso vai ser possível, mas no momento... Aí, só um momento, minha pergunta ainda não terminou, tá? Aí, no caso, quem faria a homologação desse plano individual, por exemplo, dos servidores que estão dentro da DIRC, seria o chefe da DIRC. Seria o chefe da DIRC, isso. E o chefe da DIRC, ele teria que fazer aqueles cursos que foi passado para gestores? Se ele for participar do teletrabalho, sim. Não, mas tem cursos para gestores e tem curso para servidores. No caso, o chefe da DIRC, se ele não for participar do teletrabalho, ele não teria que fazer aqueles cursos para os gestores. Desculpa, vou me intrometer um pouquinho aqui, eu levantei a mão, mas estou lá no final da fila, mas é para tirar essa dúvida da Dionésia e também da outra. Dionésia, por exemplo, aqui na PROGEP, os servidores que estão subordinados a mim, eles vão fazer o curso, o Gilvandro e a Gisele, que são os chefes das diretorias, né? Eles vão fazer os cursos de gestores e, se entrarem no PGD, eles vão fazer também o de chefia. Eu, Juliana, não vou entrar em PGD, então só vou fazer o de chefia, tá? Então, se eu sou chefe, faço apenas o de gestor. Mas se eu for chefe e participar do PGD, eu faço os 2 módulos. Tá, e o chefe da coordenadoria e não da divisão? Faz. Se ele tiver subordinado e ele não entrar em PGD, mas por fato dele ter servidores ligados a ele tem que fazer o de chefia. Certo. Agora, esclareceu. Muito obrigada. Por nada. Aí, já que eu tô com a palavra, peço desculpa, pessoal, que eu estou metendo. É só para tirar... Ju, responde outra pergunta. Esses cursos são obrigatórios? São obrigatórios. Obrigado. Por nada, Robertson. Eles são obrigatórios, eles ficaram na portaria, né, que foi aprovado o nosso PGD, a implementação do piloto, lá tem dizendo que eles são obrigatórios, tanto para a chefia, quanto para os servidores que vão entrar em PGD, tá? Aí a outra dúvida que vocês estavam falando com relação ao plano gerente, com relação à dúvida anterior, né, que se eu estou no presencial, eu preciso utilizar o Polar para colocar as atividades. No sistema aí, tem presencial, teletrabalho integral, parcial, porque na normativa do governo é possível fazer trabalho presencial em PGD. Mesmo presencialmente, ao invés de assinar a frequência, ao invés de colocar lá a frequência do servidor, o trabalho dele é medido por metas, tá? No entanto, na Unifesp, nesse plano piloto, o PGD totalmente presencial não foi implementado nesse piloto, tá?
Caso a gente vá implementar para a instituição toda, a gente vai ter essa adesão. No momento, a gente só tem esse híbrido ou o integral. Presencial, PGD, a gente não tem. Então, foi a Adriana, não foi que ouviu a Gisele falando nos treinamentos anteriores que não haveria necessidade no presencial, colocar no sistema. É porque a gente está apenas no híbrido ou no integral. Se tiver no presencial, realmente não precisa. Não sei se eu tirei dúvida ou confundi mais ainda. Eu acho que a pergunta, na realidade, Ju, era assim, quem está no híbrido. Então, o trabalho está claro, eu tenho que entregar lá o meu, né, vamos supor, eu estou em trabalho, teletrabalho. Aí eu tenho que entregar, fazer isso daí. Mas no presencial, então, vamos ser mais claros. Segunda e terça eu estou teletrabalho. Quarta, quinta e sexta eu estou presencial. Eu tenho que cadastrar as minhas atividades presenciais no Polari. Eu acho que era essa a pergunta. Se não era, eu faço essa. Eu entendo que não. Ah, tá, obrigado. Porque a gente está utilizando o Polari para mensurar as atividades feitas remotamente, no teletrabalho. No presencial, não, é totalmente no presencial. O servidor está ali junto com sua chefia. Eu acho que foi isso que a Gisele falou e que a Adriana falou que até anotou na agenda dela. Mas isso não impede também, se quiser, colocar, entendeu? No sistema, deixar registrado isso. Mas não há essa necessidade. Mas eu acredito que no sistema tem essas possibilidades, porque ele está todo completo, com base nas normativas do governo. Cara, eu vou repassar, porque eu realmente não anotei a dúvida que eu estava e esqueci. Se até o final do treinamento eu lembrar, eu retomo. Ah, tá ok. Então é o Nielsen, né, agora? Eu acho que sou eu, né? Eu que tô na vez. Juliana, é que eu tô com o perfil da integridade, desculpa. Eu cadastrei aqui no plano individual, fazendo já um teste no sistema, então eu não sei se falou e eu não entendi. Primeiro eu tenho que criar para homologação um plano individual para depois cadastrar as entregas. Seria isso? Pegando o gancho, assim, da fala da Juliana, se eu colocar no plano individual, que eu vi que tem a opção de colocar segunda e terça presencial e quarta, quinta e sexta teletrabalho. Então, eu posso fazer, então, as duas, o controle de frequência, ou posso fazer o controle de frequência e só ficar aqui no Polari? O controle de frequência, de fato, não. Se você quiser cadastrar suas entregas presenciais no Polari, você pode cadastrar. Se quiser também, igual já foi discutido antes. Né? Marcílio, um minutinho, só por favor, tá? Pode ser? Pode falar. Só um minutinho. Eu acho que a lógica do controle de agência no PGD, né? Então, não vejo muita lógica em cadastrar trabalho presencial. Eu acho que essa dúvida está meio superada, né? Eu não sei, porque assim, a gente fazer a escala, né? Segunda e terça, por exemplo, eu fiquei de terça presencialmente. Mas assim, minhas atividades, elas não param quando eu venho para o presencial. Eu continuo seguindo com as minhas entregas, vindo lá do remoto, eu venho e continuo aqui no presencial. Por exemplo, eu posso terminar uma demanda, fazer no presencial, mesmo que eu tenha começado lá no teletrabalho. Entendeu? Então, é mais ou menos nesse sentido. Pois eu entendo que quando você estiver no presencial, você faz sua frequência como está sendo hoje, né? E quando você for para o teletrabalho, você vai lá falar. Eu entendi assim, não sei vocês. Entendi. Mas aí a vai ser considerada, então a entrega, embora eu pegue o tempo lá do presencial, vai ser considerado como se eu estivesse só no híbrido, porque eu só cadastrei, ou se eu estiver só no telepresencial. Porque no piloto vai ser híbrido mesmo, a gente vai ficar uma semana, mas eu não sei como é que vocês vão fazer, né, outra E voltando para
questão lá, seria interessante cadastrar o gerencial primeiro, né? Só seguindo aquele fluxo lá que já foi passado, gerencial, individual e depois as entregas. Porque você não vai conseguir cadastrar as entregas se não tiver os planos. Isso depois das entregas. Entendi. Tem alguém na fila, acho que o Luiz colocou, ou depois saiu, não sei. Entendi. Porque, assim, minha preocupação é no sentido de futuro. Vocês me escutam? Tá falhando. É porque só continua minha preocupação. Por exemplo, aqui eu tô ouvindo. Tô ouvindo perfeitamente. Para avaliar a quantidade de entregas por servidor da unidade. Como é que avaliar no telepresencial, mas no telepresencial feita também, entendeu? Já é certa confusão aí. A gente do presencial, mas no sistema como se fosse só híbrido, mas eu não usei só o tempo do telepresencial. Eu usei o tempo do presente para fazer aquela entrega. Enxergar que você pode terminar no trabalho presencial e só colocar lá no sistema. Gente, mas eu comecei esse dia e terminei. Ana, não importa se você terminou no trabalho, data do fim da atividade lá. Acho que da Exato, que efetivamente ocorreu a produtividade em termos de trabalho remoto e do que eu fiz presencial. Juliane, uma coisa, meu entendimento está virtual, mas elas podem ser mais esmiuçadas. Então, talvez, Juliana, para a gente manter essa questão dos indicativos, aí, dos indicadores, talvez fosse interessante você cadastrar essas mini tarefas e que elas sejam realmente executadas no teletrabalho. E quando você estiver no presencial, mas é uma coisa que não sei se tem como controlar no teu caso, né? No teletrabalho você faria uma outra tarefa, digamos assim. Aí a gente faria esse indicador, né? Porque se eu começo o trabalho, daí vou finalizar, ter isso o mais próximo da realidade. Professor Zenaide, eu não vejo dificuldade em mensuração, você também, né? Dificuldade não. Não, mas em relação... contribuir, professor Assunto? Boa tarde, pessoal, a todos. Sim, eu acho pode que sim, a gente está perdendo um tempo precioso aí do treinamento, de repente discutindo um ponto que cada um faz da maneira, cada setor, né, vai fazer da maneira que achar mais produtivo. Acho que a gente está batendo um pouco em questão de conceito, né? O Polar ali, ele está registrando atividade. Eu acredito que, e assim como o Raíssa comentou aqui, para que a gente possa mensurar, interessante Polar. O áudio está falhando, Edelvadro. Oi, tá me ouvindo agora? Isso, agora sim. Eu acredito que, como o Raíssa mencionou ali, para que a gente pudesse mensurar melhor a produtividade, deixa Polar, né? Deixa e vai fazendo você, enfim, vai ter setor que vai ser um dia sim, um dia não, setor que vai ser semana assim. Eu acho que é uma coisa até que o Marcelo tem falado há pouco. A gente começou agora, a gente não sabe como isso vai ser pelo outro, né? Então, vão ter para quando e se isso for realmente ir para a produção. Então, eu acredito que é um conceito que a gente está discutindo agora que talvez não caiba, né?
acho que cada setor decide como vai fazer, né? Mas, assim, ó, acredito que a minha opinião, na verdade, né, ela é para que tudo seja registrado no Polari, só para que a gente tente andar com a atividade de hoje à tarde. Aí. Beleza, o Manuel, que está aqui na lista, Manuel Enio. Oi, Marcelo, vocês me escutam? Sim. Beleza, obrigado. Eu vou ser muito breve, na verdade eu vou só concordar com a reflexão trazida pela Juliana, que trabalha aqui na CEPLAN, né? Juliana Sá, concordo plenamente com ela, e também vou concordar com a reflexão trazida pelo Idelvandro, né? Acho que é bem isso mesmo, então, por isso eu vou ser breve, porque eu fui contemplado, né, pela reflexão da Juliana e pela fala do Idelvandro. Aqui na CEPLAN, por exemplo, a gente está programando para esse piloto uma dinâmica de trabalho presencial, inclusive para quem está no integral, né? Para quem está no integral tem uma dinâmica de vir aqui e tudo mais. E eu sou muito favorável da gente pegar esses 2 meses de piloto e verificar a questão das entregas, independentemente se a pessoa está no remoto, no telepresencial, se está aqui. Então, esse seria só um detalhe, entendeu? Acho que o PGD é muito mais do que ou tele ou estar aqui presencialmente. Então, assim, eu concordo com o que o Evandro falou, cada unidade tem uma realidade diferente, né? De repente, o que a Adriana está trazendo aqui é uma realidade de um instituto, mas aí as unidades administrativas já têm uma outra dinâmica de funcionamento. Então, só para contribuir aqui com o debate, eu acho que tem alguns pontos que não merecem a gente perder muito tempo agora, né? Eu acho que é isso mesmo que o Evandro falou, e da forma como está configurado o tema, que foi mostrado pelo Marcílio, eu acho que ele contempla, sim, essa ideia de experimentar o PGD aqui na instituição, e com os 2 meses a gente tomar uma decisão. Tem uma comissão, né, que será designada, e a gente faz parte dessa comissão, e eu acho prudente essas informações, né, em que momento trabalhou presencial, registrar isso, e no final das contas, né, saber exatamente se cumpriu as entregas, né, o plano de trabalho, independentemente se estava aqui ou se estava no telepresencial. Valeu, Enio. O Nielsen está na vez. Bom, agora sim, mais ainda fui contemplado aí, mas eu vou ainda assim fazer um breve comentário justamente disso, né, a gente aproveitar a oportunidade de experimentar o plano de gestão de demandas, né, e aí de repente a gente até comparar isso que o Enio comentou, né, que quem vai participar, quem vai ter equipe que vai participar do trabalho, do teletrabalho, ter esse indicador, né, tanto do trabalho que foi feito em casa, né, trabalhando também, Nelson, tá ruim teu áudio. Oi. É o mesmo modelo do Evandro aqui. Dá para ouvir? Tá ruim? Mais ou menos. Agora sim, foi. Tá. Pois é, e é isso, né? Até para poder comparar, né, quanto do trabalho que foi feito no remoto, no presencial, e medir essa produtividade, para desmistificar essa ideia, né? No trabalho, no teletrabalho, no trabalho em casa, né? Enfim, fora do ambiente, aqui a gente consegue também entregar, consegue produzir, né? E, de um modo geral, experimentar esse modelo de gestão por demanda, né? Acho que é uma oportunidade que a gente tem de experimentar isso, né? Mais do que registrar ali o que foi feito, mais do que substituir a lista de frequência, que eu vejo que é a preocupação, né? É a gente realmente aproveitar essa oportunidade, né, no piloto. Valeu. O Robertson está na vez. Eu tenho 2 perguntas. Eu entendi bem, mas os cursos só podem ser feitos até dia 5 de dezembro, segunda-feira, é isso? É isso. Até o dia Para quem... Desculpa, Marcílio, desculpa. É até dia 5, Robertson, mas para o piloto, tá? Só para quem vai iniciar o piloto. Tá, obrigado. Bom, a minha outra pergunta passado o piloto, vindo para nós, surgiu uma dúvida aqui com uma das minhas servidoras, com uma das minhas técnicas. A pessoa, o servidor, ele tem que optar pelo PGD
no momento, ou tipo assim, bom, vamos supor, vamos começar em março. Aí em março ele tem que optar. Aí ele disse que não. Aí lá para o junho ele falou assim, olha, mas agora eu quero. Tem como reverter isso ou não? Vocês entenderam a pergunta? Pode falar melhor, mas eu acredito que para entrar no PGD, né, assim, não precisa ser a solicitação do servidor com o chefe dele, a entrada. Assim como a saída também pode ser uma solicitação do servidor. Tá, então pode ser a qualquer momento. A qualquer momento, a princípio a qualquer momento. Tá bom, obrigado. Pessoal, mais alguma dúvida, pergunta? Marcílio, a minha preocupação aqui agora é sobre a interdependência entre esses planos, né? Porque a gente tem o plano da chefia, eu acredito, né? Do diretor da unidade, tem o plano gerencial dos chefes de divisão, no caso, e no caso, coordenadorias e até chegar no servidor, né? Como é que funciona essa questão da interdependência? Lá no plano individual, você vincula uma tarefa a uma ação cadastrada no plano gerencial? Assim, como é que funciona isso dentro do sistema? Eu acho que... Ou existe só assim, em termos de alinhamento, né? O Romulo pode ter. Eu não consigo marcar isso no plano individual, por exemplo, uma entrega a uma etapa ali, uma ação do meu plano gerencial, por exemplo. Porque, sim, eu estou perguntando isso porque deve começar na segunda-feira, né? Então a gente vai ter esse trabalho todinho para fazer amanhã, né? Sim. Rômulo, pode responder, Rômulo. Aí assim, Luiz, né? Luiz, quando a pessoa vai cadastrar uma entrega, a entrega tem que ser vinculada a uma atividade cadastrada no plano gerencial. O plano gerencial, você vai dizer suas ações e vai cadastrar as atividades que são feitas para realizar essa ação. E no plano individual, a pessoa só vai dizer, na verdade, a modalidade do teletrabalho que ela vai aplicar e os dias e horários que vão estar, seja presencial, seja de forma em teletrabalho. Então, nas entregas, quando a pessoa cadastra cada entrega, é que vai dizer qual atividade que foi cadastrada pelo gerencial, ela foi vinculada. E essa entrega vai ter N subtarefas, que vão ser aquelas ações que você vai fazer durante aquele período combinado com a chefia imediata. Perfeito, perfeito. Acredito que seja isso, né? O pessoal que acessou a lista de frequência, já colocou a frequência lá. Colocamos o link aí que está em produção para a gente fazer o teste, e qualquer erro lá na situação dos vínculos, vocês me comuniquem lá pelo Gmail. Tudo certo? Eu agradeço novamente e boa tarde a todos. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigada, Marcílio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde.